Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 22. Primeiro livro das Crônicas, 16, 22. Diz assim, primeiro Crônicas 16, 21 e 22. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por causa deles repreendeu reis. Deles quem? Os ungidos de Deus. Não toqueis nos meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Leva isso muito a sério. Você será tão abençoado na vida quanto você conseguir levar a sério esse texto. Deus repete basicamente isso no Salmo 105. Honrando Abraão, Isaac, Jacó, José, não é? Deus, no Salmo 105, também repete isso. Versículo 14. Não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Amém? Do ponto de vista de Deus, e o que importa é o ponto de vista dele, não é o meu nem o teu. Do ponto de vista de Deus, um profeta dele tem mais valor do que um rei. Você consegue perceber isso no texto? Um profeta tem mais valor do que um rei. Então, palavra aos profetas da igreja. Se você prega o evangelho, você é profeta. Se você tem o dom de profecia e exerce o dom, você é profeta também. Para Deus, você é mais precioso do que qualquer rei deste mundo. A palavra de Deus diz em Aleluia, no Velho Testamento, glorificado seja o nome do Senhor. Na época do rei Jeroboão, a história narra que Jeroboão, num dia infeliz da sua vida, talvez um dos dias mais trágicos da sua vida, ele recebeu um profeta na presença dele, um profeta de Deus. E ele não gostou da profecia do profeta, se sentiu atingido por aquela profecia. E ele cometeu a pior de todas as loucuras: tocar na unção do profeta. Como ele tocou? Há muitas maneiras de nós tocarmos na unção alheia, na unção de um profeta também. Nós podemos tocar humilhando o profeta, fazendo justiça própria no lugar da justiça de Deus. Nós podemos tocar com palavras. Há muitos modos, vamos falar isso ao longo do estudo, de tocarmos no profeta. E aquele profeta foi tocado por uma ameaça do rei Jeroboão. O rei Jeroboão deu ordem aos guardas: prendam-no. A Bíblia diz que no exato instante em que o rei, filho de Salomão, cheio de promessas de Deus, na hora que ele falou, prendam-no, e ele apontou para o profeta, a mão dele não voltou mais. O braço dele não recolheu mais, endureceu. Por isso eu te digo,
cuidado com a unção alheia. Nós não somos seres naturais. Nós somos mais espirituais do que naturais. Nós não somos só seres naturais. Os cristãos não são só seres naturais. Eles são extremamente mais espirituais. Eles trazem em si uma carga espiritual absurda. Absurda. Por quê? Porque quando nós nos convertemos, nós fomos ungidos. Primeira unção que recebemos foi recebermos a pessoa do Espírito Santo em nós. A partir dali somos ungidos de forma básica de unção, porque a unção é o Espírito Santo. A unção é o poder de Deus. Aquele que carrega o Espírito Santo em seu corpo, em seu coração, ele carrega o poder de Deus. Ele é ungido do Senhor. O grande problema qual é? É que os crentes sem noção, eles se orgulham dessa unção. Ao invés de tomarem cuidado com essa unção e com a unção do seu irmão, eles são sem noção, são sem entendimento, ou por falta de leitura bíblica, ou por falta de estar frequentando estudos da Bíblia, ou por desinteresse de ler a Bíblia. Por alguma razão, eles se transformam em pessoas vulneradas em si mesmas, porque ao invés de terem cuidado com a própria unção e com a unção alheia, eles meio que se satanizam, querendo ser semelhante a Deus, querendo ser igual a Deus. E foi o caso de Jeroboão. Jeroboão estava muito orgulhoso de ser ungido de Deus, ser transformado em rei de Israel, ser um homem dotado da unção de Deus, ungido pela unção de Deus para uma missão, com um chamado. Aleluia. Apesar de você ter a unção, isto não te dá o direito de usurpar a unção do outro. Não te dá o direito de você atropelar a unção do outro. Especialmente quando se usa mentira. Ou especialmente quando não se está mentindo, mas se está imitando o filho de Noé, chamado Cão. O que é que fez o filho de Noé? Aproveitou-se da fraqueza do seu pai, que embriagou-se e ficou nu na tenda, e foi contar para os irmãos. Há crente que adora fazer isso dentro da igreja ou fora da igreja. É um crente desorientado, satanizado, que se acha semelhante a Deus, quer subir ao céu para ser igual a Deus, não respeita a unção alheia. E isto é um perigo, por quê? Porque, via de regra, Deus não tem dificuldade alguma, à luz da Bíblia, de perdoar pecados que violentam até a santidade dele. A nossa santidade, a Deus não tem muita dificuldade disso. Mas quando se trata de pecados contra a unção alheia, contra a autoridade de Deus na vida do teu irmão, na vida do teu pastor, na vida do líder da escola dominical, na vida da líder de louvor, e assim sucessivamente, na vida do líder do diaconato, ou da diaconisa que está ali na porta da igreja, no exercício da unção dela, do chamado dela, tomem cuidado, em nome de Jesus. Por quê?
Porque Deus, Ele tem uma maneira geral de lidar com o pecado contra a santidade dele. Ele tem uma maneira geral. Via de regra, ele lida com todos de forma igual. Mas quando se trata de um ungido dele, ele não lida de forma geral. Ele lida no particular. Por quê? Porque você, como ungido de Deus, no teu chamado, você carrega a unção de Deus. Você carrega o nome de Deus. Então Deus vai lidar com você no particular. Isto não quer dizer que tu não vai pagar preço. Vai pagar. Vai pagar. Isto não quer dizer que Deus lida de forma mais branda contigo. Não. Isto só quer dizer que Deus se reserva o direito de lidar Ele e você. Mais ninguém. Porque tu é ungido do Senhor. Se o crente sem noção, sem entendimento, sem conhecimento, não discerne essas coisas, ele é um kamikaze, um suicida dentro da igreja. Ele está à beira da morte e não sabe. Ele está à beira da destruição e não sabe. Ele é apaixonado pela atitude de Cão, filho de Noé. Dedurou o seu pai para os outros irmãos. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ele foi falar para os irmãos, como a crente que pega a unção dos outros, como se fosse uma unção qualquer, soube de alguma coisa que não sabe nem a história direito, já vai passar para frente para os irmãos. É o pecado de Cão. Mas o crente não tem noção, porque não gosta de Bíblia, não valoriza o estudo da palavra. Ele foi amaldiçoado pelo pai dele. Não foi outro quem amaldiçoou Cão, foi o pai dele, foi Noé. Isso é muito sério. Deus brada o tempo todo na Bíblia: não toca nos meus ungidos. Cuidado com os meus profetas. Eu não gosto que fale assim de mim. Quando quiser falar comigo, tem que falar com jeito. Tudo bem. Até certo ponto, está certo. Mas todos os que fizeram isso aqui dentro da igreja foram embora. E eu não impedi, não. Nem Deus. E deu para entender? Por quê? Porque não respeita a unção. Não respeita. O profeta errou contigo, quem vai acertar com ele é Deus. É no particular, Deus e ele. Deus pega ele pela orelha, torce. Espreme ele na parede, tu não está sabendo. Mas Deus não quer que tu saiba. Deus não pode expor a sua unção. Porque na sua unção está a sua autoridade. Deus não é Cão. Deus não imita o pecado de Cão. Você está entendendo? Deus trata no particular. É preciso ter esse discernimento. Por quê? Porque a unção é de Deus. E nós não somos Deus. Todos aqueles que se quiseram mostrar semelhantes a Deus foram destruídos. Satanás, você lê o texto. Eu vou subir. Deus falou, sobe. Sobe. Deus impediu ele subir? Não. Por que Deus permitiu subir? Para destruí-lo. Para aniquilá-lo. Para detoná-lo, puni-lo. E no final Deus diz, ainda vou jogar no inferno no final da história humana. Vou jogar no abismo. Leva a sério a unção de Deus, primeiro na tua vida e depois na vida alheia. Toma isso a sério. O diabo é tão sem vergonha que ele vira para Eva e o pecado que ele cometeu, do jeito que ele cometeu, ele leva a Eva para pecar. Ele convence a Eva que ela pode ser semelhante a Deus. De que maneira?
comendo do fruto, desobedecendo a Deus. Ah, quer dizer que Deus falou para você não comer das árvores do jardim? Aí ela, boba, foi defender Deus. Deus não precisa de advogado. Ainda mais no território de Satanás ali. Ainda mais de fronte de Satanás. Deus não precisa de construir advogado. Deixa que Deus se defende. Dá as costas, vai embora. Mas não quis argumentar com Satanás. Satanás que já havia caído, destronado, expulso do céu, precipitado como raio. Jesus chegou ao ponto de dizer que viu que ele caía na terra como um raio. Satanás vai e pega a primeira vítima, que é Eva, e diz: olha, deixa eu te contar um segredo. Não é bem assim do jeito que você está falando. Porque se você comer do fruto, você vai ser semelhante a Deus. Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. E a infeliz gostou da ideia. Gostou da ideia. E olha a tragédia que ela provocou durante toda a história da humanidade. Entenda. Satanás é astuto, é maligno. Ele é embusteiro, falsário. Ele engana. Ele é o enganador dos irmãos. Ele é enganador contra aqueles que não vigiam, não são prudentes. Quando Deus diz: não toqueis nos meus ungidos, entenda: ah, mas eu também sou ungido. E aí? Olha para Jeroboão. Quer ser como Jeroboão? Ele também era ungido. E a unção dele era de rei. Por que Davi não invadiu a unção de Saul? Saul já estava rejeitado por Deus. Mas ele ainda não tinha perdido a unção. Ele ainda estava com a unção. Ele ainda funcionava com a unção corrompida, mas funcionava. E mesmo com a unção corrompida, a Bíblia diz que quando dentro da caverna Davi estava escondido, Abissai, um matador terrível do lado de Davi, fala: é a nossa chance, rei. Vamos matar o rei Saul. O rei Saul estava bobinho, descansando na caverna. E ele perseguindo o rei Davi, para matar o rei Davi. Rei, Davi, é a nossa oportunidade. Deixa que eu vou matá-lo. Davi, não faça isso. Você vai matar o ungido de Deus? Que isso, cara? Meu Deus. Meu Pai da glória. Ele respeita a unção de Saul, mesmo Saul já estando em processo de destruição da sua própria unção. Ele não aproveitou a oportunidade e falou: essa é a minha chance. Vou ocupar o lugar de Saul, vou me tornar rei de Israel. Deus me deu de mão beijada. Não tocou na unção de Saul. Meu Deus. Que homem lindo. Que coração lindo. Uau. Olha para Davi. Não se aproveitou da chance. Há pessoas que ficam procurando uma oportunidade para o outro cair dentro da igreja para ocupar o lugar dele. Ficam torcendo que as pessoas caiam. É possível até que orem. Oração de bruxo, feiticeiro. Fica desejando. Ou fica criando história para denegrir a imagem daquele que está com a unção, que ele quer o lugar. Ou que ele quer se beneficiar com alguma coisa. Há algo para ele se beneficiar. E ele quer aquele benefício. O diabo cega o entendimento dele. E ele se lança contra a unção. Não está nem aí para a unção de quem quer que seja. Ele quer cumprir o propósito dele. Isso é toda hora. Toda hora. Em tudo que é igreja.
Sempre há essas pessoas, crentes sem noção, cristãos sem direção, pessoas desorientadas, declaram amor a Deus, não respeitam a autoridade de Deus, não respeitam a unção de Deus na vida das pessoas. É necessário que você entenda que você vai ser projetado por Deus no teu chamado, na medida em que você respeitar a unção alheia. Por que Deus trabalha no particular com o seu ungido? Porque a unção é dele. Por que eu não posso tocar? Porque não foi eu o dono não sou eu o dono da unção. Eu posso ter sido o instrumento, pegar o óleo e ungir a pessoa naquele chamado, mas eu não sou dono da unção. Eu sou um instrumento para levar a unção e transmiti-la para a pessoa, mas não sou o dono. Então, entenda em nome de Jesus. Nós não podemos tocar. Nós não podemos tocar. Nós não podemos esmagar, destruir. Aleluia. Tem que haver temor para isso. Você olha para a vida de Absalão, filho de Davi, mais uma vez, um homem da descendência de Abraão, como nós somos da descendência de Abraão, somos filhos espirituais de Abraão, somos descendência espiritual de Abraão, igual a nós. Só que subiu ao coração dele o desejo dele ocupar o lugar do pai. O pai já estava quebradinho na idade, mas ainda estava duro, ainda estava firme. E ele queria tirar o pai a qualquer custo, porque no entendimento dele, ele era agraciado com o amor das pessoas. Ele seduzia, como um bom político, as pessoas no seu coração, se aproximava, beneficiava as pessoas para que as pessoas o amassem, mas com o objetivo, na hora do vamos ver, o pai fosse afastado e ninguém se levantasse contra ele. Ele armou tudo. Ele armou tão bem armado contra o próprio pai, que Davi teve que fugir. Davi pegou lá umas centenas de homens e fugiu pelas florestas e desertos afora, fugindo de seu filho. Filho que não respeitou a unção do pai. Era obcecado pelo lugar do pai e queria ocupar aquele lugar a qualquer custo, a qualquer preço. E Deus contemplando. Meu Deus. Davi merecia isso? Não. Davi respeitou, quando era jovem, teve a vida de Saul na sua mão. Saul já tinha perdido Deus. Já estava com data marcada para sair do trono. Estava descendo a ladeira da destruição. Mas daí Davi não quis antecipar o tempo. Não quis fazer pelas próprias mãos. E Deus deu oportunidade para testar ele. Deus botou a vida de Saul na mão dele. E ele vinha sendo perseguido. Saul perseguia para matá-lo e tentou assassiná-lo várias vezes. Não foi uma nem duas. Nem assim ele queria. O que Davi representa? Um homem que tem total discernimento do valor que Deus dá à sua unção na vida do seu servo. Mas Saul já estava rejeitado. O diabo deu inúmeros motivos para Davi atingi-lo na sua unção. Por quê? Porque Saul não respeitou a unção do profeta Samuel. O profeta Samuel diz para ele: permanece 7 dias aqui, não vai à guerra, não abre batalha. Espera que eu volte, eu vou oferecer o sacrifício.
A unção para oferecer sacrifício não era do rei, era do sacerdote, era do profeta. Não era do rei. Aleluia. Entenda. Ele não aguentou esperar, o povo incitou a ir à luta. O povo estava achando no seu juízo que era a capacidade do povo que iria dar vitória, quando não era. As vitórias vinham da intervenção sobrenatural de Deus. Mas o povo não tinha discernimento. E o rei se deixou levar. E na mente dele, o que ele pensou? Samuel está pensando o quê? Me dá uma palavra, diz para eu esperar 7 dias. Já esperou, estou no 7º dia, ele não chega. Levanta o sacrifício que eu vou oferecer o sacrifício. No meio da oferta, Samuel chega, bota a mão na cabeça e diz: tu é um louco. Tu não respeitou a unção na minha vida. Ele tocou na unção de Samuel. E a Bíblia repetia para ninguém tocar na unção alheia. Tocar na unção é tocar em Deus. Imagina um Deus todo-poderoso. Imagina um fio de alta tensão desencapado e você vai tocar. Você vira pó. Você vira poeira. Assim é Deus. O que é que nós somos? Comparados ao poder de Deus, vamos tocar na unção de Deus quando Deus manda nós vigiarmos para não tocarmos. Vamos tocar porque estamos querendo usurpar os limites da nossa unção? Não, ninguém pode usurpar os limites da sua unção. Nós precisamos trabalhar dentro dos limites da nossa unção, respeitando a unção do outro, sempre lidando dessa maneira, porque são ungidos de Deus. Cada um que exerce uma tarefa específica nessa igreja é ungido de Deus. E vou mais longe, cada um que aceitou Jesus é crente verdadeiro, é ungido de Deus também. Só que um ungido não pode respeitar o outro ungido. Um ungido não tem o direito de tocar na unção do outro ungido. Quando um ungido toca na unção do outro ungido, Deus se levanta contra ele que tocou. Olha para o rei Jeroboão. Olha para Absalão. Era possível que Absalão fosse o sucessor de Davi? Era possível. Não era a vontade de Deus, mas era possível. Ele se reúne no interior do país, se declara rei. Ele destrona o pai na marra, na força. E encontra milhares de adeptos dele. Essas pessoas sempre terão seguidores. Sempre terão. As rebeliões sempre terão adeptos. As pessoas que não respeitam a unção alheia, elas sempre terão seguidores. Não pensa que elas vão agir sozinho. Não. Elas até crerão que dentro do chamado delas está aquele momento de vitória na vida delas. Pessoas estão seguindo para a própria destruição. Não entendem porque não estudam a Bíblia. Não conhecem Deus porque não entendem a palavra. Para a própria destruição. A quantidade de adeptos judeus, israelitas que seguiram Absalão, inumerável. Davi teve que fugir do seu filho. Mas Davi era um estrategista de guerra. E era um guerreiro. Ele era talhado na guerra. E ele também, o homem que tem a unção de Deus, tem um chamado, está no chamado de Deus, ele também tem os fiéis a ele. Entenda.
E Davi tinha os fiéis dele ali com ele. Zadok, Absai. Os 30 valentes de Davi eram homens terríveis. Salomão desorientado. Cristão Nutella, criado com açuquinha, desorientado, sem experiência de vida, só astúcia na cabeça, só plano maligno, astúcia, preparações astutas, estratagemas, embustes, fraudes, mentiras. Davi deixou que ele prosperasse. Davi impediu. Ah, meu pai, eu quero o seu lugar. Davi falou, toma, estou indo embora. É teu o reino. A Bíblia diz que Satanás, ele era o querubim de Deus. E o sonho e o desejo do coração dele era subir ao céu e ser semelhante a Deus. Deus impediu? Não, sobe. Davi fez a mesma coisa. Venha, pode ocupar. A maneira mais rápida para Deus destruir um sujeito desse que não respeita a unção é deixar ele fazer o que ele quer. Ele vai se enforcar a si próprio. Você está pensando que Jesus virou para Judas e disse, Judas, vem aqui, deixa eu te dar um conselho. Faz isso não. Faz não, toma juízo, filho. Está pensando que Jesus o ameaçou? Pegou o pão, toma. Uma atitude de que você é importante para mim. Mas o que você quer fazer, vai e faz. Deus não impede a obra maligna daquele que quer tocar na unção do outro. Deus não impede. Não impede por quê? Porque é a forma mais rápida de aniquilar com ele. Deixar ele fazer o que quer. E Davi era apaixonado por Absalão. Olha que problema. Louco de paixão. Pensa num filho que o pai é apaixonado. A Bíblia diz, era Absalão. Por que o Senhor diz isso? Porque houve um momento final em que os valentes de Davi armaram uma cilada para Absalão, para matá-lo. Davi só faltou ficar de joelho, não mata ele não, não toca nele não, eu amo. Deus não deixou. Deus permitiu que os valentes executassem Absalão. Você está entendendo? Coração lindo esse homem tinha, né? Davi. Compara o pecado de Saul ao pecado de Davi. Ou aos pecados de Davi. Claro que os pecados de Davi foram muito mais grossos. Muito mais repugnantes. Para nós. Não para Deus. Qual foi a diferença básica entre os pecados que Davi praticou, assassinato, adultério, e o pecado que Saul praticou, tocou na unção alheia? Hein? Sim, tocou na unção alheia. Esse foi o foco principal. Ele não respeitou a unção do profeta. Ele não obedeceu a palavra de Deus na boca do profeta. Ele atingiu a unção do próprio Deus. Atingindo a unção do profeta. O Agag foi consequência. Foi consequência. O
problema foi ele não respeitar a unção de Samuel. O problema foi ele afrontar Samuel. Desautorizar Samuel diante do povo. Se insurgir contra a autoridade de Samuel. Samuel está pensando o quê? Que ele é profeta? Eu sou rei, e daí? Eu sou rei. Acabou, eu que mando. Olha um discernimento que eu vou te dar. Sabe por que o profeta é mais precioso do que o rei? Tu consegue pegar isso? Não, então vou te ajudar. Porque o profeta só tem Deus por ele. O rei tem exércitos. O rei tem exércitos. O profeta só tem Deus. O grande problema qual é? Para o rei é que basta, Deus é suficiente. Deus tem mais poder que exércitos. Deus tem mais poder que impérios. O grande problema é que o rei, ele analisa as coisas no plano natural. No plano natural, ele é poderoso. Mas o que ele não esquece, o que ele não lembra, é que o Deus do profeta é todo poderoso. Você está entendendo? Por isso que as pessoas muitas vezes mais humildes da igreja são os candidatos mais aptos a se tornarem profetas dentro da igreja. Os mais humildes. Por quê? Para contrastar com o poder do pastor, com a autoridade do pastor. No plano material, a autoridade do pastor é grande. Se o pastor foi pastor de um ministério, quanto maior o ministério dele, maior a autoridade dele, maior o campo de influência dele. E aquele profeta só tem Deus na vida dele. Só que quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem toda a unção, todo o poder ao seu lado. Por isso Deus diz, não toqueis nos meus ungidos. E depois Deus fala, não maltrata meu profeta. Não maltrata. Reis que não entenderam isso, pagaram com a própria vida. Você pensa que ficou barato para Saul desandar com a autoridade de Samuel? Ficou não. Deus o matou. E no dia que Deus o matou, matou Jonatas também. Que não tinha culpa de nada. Mas Deus não queria Jonatas como pedra de tropeço para Davi. Por mais que Jonatas o amasse. E olha que Jonatas amava Davi num nível de sinceridade poucas vezes visto na humanidade. A Bíblia chegou ao ponto de dizer que um dia ele para Davi e diz assim, Davi, toma minha capa, bota em você. Davi botou. Toma meu cinto, bota em você. Davi botou. Toma minha espada, põe em você. Davi pôs. O que tu quer dizer, Jonatas? Eu quero dizer que meu pai não pôde ser o que tu é. Nem eu tenho condições de ser o que você é. O que eu passei para você representa o meu futuro. Toda a minha autoridade, que eu sou o descendente do rei. Eu estou passando para você, para não te atrapalhar. Ali ele assinou a sentença de morte dele. Deus apaixonou por ele, falou, venha, eu te quero. Teu pai vai morrer junto de você. Teu pai por desobediência. E você, eu te quero rápido. Teu coração é lindo demais.
Eu não quero você olhando para Davi nas glórias que Davi vai ter no teu lugar. Cuidado de Deus com o coração dele. Por isso ele morreu. Agora o pai não. O pai foi sentenciado à morte por Deus. Lá, quando ele desobedeceu o profeta Samuel, desautorizou, tocou na unção de Samuel. Primeiro ele foi rejeitado como rei, e depois Deus permitiu a morte dele no campo da batalha. Aí você pergunta, pastor, conta o final da história, pastor. Vou te citar mais para você ir à Bíblia e ler o texto. É um texto apaixonante. Davi estava em Israel. Ele soube da morte de Jonatas e seu pai no campo de batalha. Um estrangeiro veio trazer notícia para ele. Davi amaldiçoou um monte de Israel chamado Gilboa. Davi se pôs de pé, apontou para o monte e amaldiçoou o monte. Nunca mais caia orvalho nessa terra. Dizem, eu não tenho provas disso, que nunca mais choveu naquele monte, até hoje. Não tenho provas. Estou falando o que eu vi nos livros, li nos livros. Veja, mas Saul não queria matar Davi o tempo todo. Não era o maior empecilho para Davi se tornar rei? Era. Mas Davi não queria tocar na unção dele. Quem é que colocou a unção de rei em Saul? Que tire a unção. E era Deus que havia colocado. Então Deus tira. E Deus tirou no campo da batalha. E Davi reage por amor a Saul. Meu Deus, que coração louco. Que coração louco de lindo. Ele reage por amor a Saul. Reagir por amor a Jonatas ainda vai. Porque antes da batalha Jonatas passou. O futuro dele como filho do rei passou para Davi. Agora chorar por Saul. Ele chorou. Ele chorou por causa da unção. E sabe o que ele diz que é mais lindo no texto? Ele diz, olha, não fale para ninguém isso que aconteceu, para que em Gate os filisteus não se alegrem. Hoje os crentes vagabundos vê um outro crente caindo, fala mal para os filisteus, leva as notícias para Gate, espalha para Gate, espalha para os filisteus. Crente vagabundo, sem noção, sem conhecimento de Deus, sem discernimento da unção, não tem amor nem a própria unção que Deus lhe deu. Davi diz, não espalha isso, segurem essa notícia. Meu Deus, não imite cão. Não leva essa notícia. Não leva a notícia da queda do ungido de Deus. Não leva a notícia da queda do filho dele. Não leva a notícia. Para que os filisteus não se alegrem. Há crentes que são verdadeiros filisteus dentro do povo de Deus. E eu falo isso com tristeza. Ontem eu estava vendo uma cena no YouTube de um dos maiores pregadores do mundo, já vivos, e está vivo, eu creio, não soube da morte dele, acho que ele não morreu, depois vocês veem. O nome dele é T.D. Jakes. Ele estava no último culto, sentado, ele não é de sentar, um senhor da minha idade, 67 anos. E ele é uma máquina de pregação.
pregando como máquina há muitos anos. Desde que eu sou crente, eu assisto esse homem pregando lá na América, no Texas. A igreja dele parece um Maracanã. E ele ali sentado, de repente ele começa a ter espasmos de quem está tendo um derrame cerebral. A unção se esvaindo, saindo. Pessoas na internet fazendo chacota da vida dele. Meu Deus do céu. Meu Deus. Um homem é um homem de uma unção absurda. Absurda. Levou multidões para Cristo. Num solo americano extremamente perigoso, que é o Texas. Pessoas violentas. O povo do Texas é um povo armado até os dentes. O Deus daquele estado lá são as armas. É ali que ele pregou. Décadas e décadas, os 40 anos que eu estou no Evangelho, são os 40 anos que eu vejo aquele homem pregar da minha idade. Meu Deus, que prazer diabólico é esse? Que prazer diabólico de imitar o pecado de cão. Que prazer diabólico de tocar na unção alheia. Pegar uma pessoa ungida e atacar a pessoa para ver se pesca no aquário da pessoa, para ver se sobra alguma coisa que se dê bem. Meu Deus do céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso é muito sério. É muito sério. Eu anotei aqui algo que eu não posso deixar de dizer. Vê se eu encontro aqui nas minhas 300 páginas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Então, saiba respeitar a unção alheia. Respeita o teu líder espiritual. Respeita os teus líderes dentro da igreja. Não fala nada, nem diga nada por trás. Não toca na unção deles ou delas com a tua boca. Aleluia. Seja você quem defenda a tua igreja. Seja você, ao contrário, quem defenda o ungido, os ungidos, as ungidas da igreja. Seja você que se levante para a defesa, mas não para o ataque. Na carne, a carne é corrupta. Ela se realiza se associando ao mal. Ela se realiza, ela se compraz, ela se alegra, te levando a se associar àquele que está praticando o mal. Mas o teu espírito precisa ser conduzido a você se pôr de pé com uma atitude de defesa, não de ataque contra a pessoa. Há pastores no Brasil que a gente compreende e vislumbra e percebe que há muita coisa errada, mas Deus não quer que você se levante para atacar. Deus não quer que você se levante para tocar na unção deles. Ah, mas são como Saul. Deixa que Deus vai tocar. Seja como Davi.
Deixa que Deus vai tratar no particular. Faça como Davi. Se levante para proteger. Se levante para proteger o teu líder do ministério de oração, tua líder. Se levante para proteger a líder de louvor, o líder de cada culto da igreja, o seu líder de escola dominical, o seu líder ou a líder do diaconato, porque para isso Deus te chamou e te deu unção, para defender, para abençoar. Assim agindo, você estará defendendo a unção de Deus sobre esses homens de Deus, essas mulheres de Deus. Assim agindo, você estará protegendo, defendendo as bênçãos do Senhor sobre você e a tua vida. Você não vai estar só defendendo essas pessoas, você vai estar defendendo as bênçãos de Deus sobre a tua vida. E se pondo distante da maldição. Esteja ao lado dessas pessoas e as abençoe. Que Deus te abençoe e te ilumine nessa atitude, em nome de Jesus. E uma última coisa. Atenta ao que eu escrevi aqui. Quem peca contra a autoridade de alguém, ou a autoridade de Deus na vida da pessoa, ou a unção de alguém, ou a unção de Deus na vida daquela pessoa. Quem peca tem um único objetivo. Todos que fazem isso têm um único propósito. Querem ser o que não foram chamados para ser. Tudo se resume nesse pensamento. Querem ser o que não foram chamados para ser. Ou querem ser fora do tempo de ser. Por exemplo, Efésios capítulo 6 é um texto muito conhecido por toda a igreja. Versículo 10. A maioria das igrejas, os crentes, conhecem do versículo 10 em diante. Mas até o versículo 10 não gostam. No versículo 10 diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí todo crente gosta. Aleluia, glória a Deus. Depois diz: e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Aleluia, aí delira. Aí leva para a vigília, que tem que ter 5 horas para manter o fogo aceso. Mas ninguém quer olhar o que vem antes do revestir. O que Deus fala antes do revestir? Ele fala do vestir. Você já imaginou? Seria uma coisa ridícula. Eu sou obrigado a colocar a cueca primeiro, depois a calça. Amém ou não? Por quê? Porque a calça é revestimento. A cueca é vestimento. Tá entendendo? A camiseta por baixo é vestimento. A blusa por cima, o casaco por cima é revestimento. Tenta enxergar a imagem de uma pessoa que não entende isso, que inverte. Ou seja, imagina uma pessoa que está com um casaco e uma camiseta por cima do casaco. Você vai falar: opa, só manicômio. Isso tem que levar para o manicômio. Porque, querido, o casaco tem que vir depois. Por que o casaco vem depois? Porque ele é um revestimento. Então, do versículo 1 do capítulo 6 até o 10, Deus fala de vestimentas que precisamos vestir. Vestimenta, primeira vestimenta. Filho, obedece a teu pai.
respeita a autoridade de teu pai e tua mãe, e eu prolongarei os teus dias nesta. Isso é vestimenta, é Deus vestindo, é Deus pondo cueca, é Deus pondo camiseta. Lá no versículo 10, vai começar o casaco, vai começar a calça. Dá para entender? Não pode trocar isso, senão vai para o pinel. É manicômio de crente. Não pode amar o revestimento, ou só falar no revestimento, só viver para o revestimento. Poder pentecostal, maravilha, aleluia. A vigília foi uma bênção. E não respeitar a autoridade do pai em casa. A pessoa está revestida do casaco, mas está sem a blusa por baixo. Aleluia. A pessoa está doida. Ela bota a calça, depois a cueca. Primeiro a calça comprida, e depois veste a cueca. Crente doido. Você está entendendo? Então existe o processo de Deus te vestir. Respeitar pai e mãe, respeitar a autoridade. Servo, obedece a teu patrão. Você está entendendo? Então, essas coisas são vestimentas de Deus em nós. Depois de estarmos vestidos, aí Deus vai nos revestir. Por que que muita gente não recebe a unção de Deus, que é o revestimento? Porque não se veste. Não faz o básico. Quer andar de calça, mas sem cueca. Quer andar de casaco, mas sem uma blusa por baixo. Não fica bem. Deus olha e fala, não, minha igreja não é pinel. Não fica bem. Tem uma ordem. Você está entendendo? Há uma ordem de Deus. Não pense na unção como só uma coisa ligada ao poder de Deus. Pense na unção como algo que Deus quer proteger na tua vida. Exemplo, filho, respeita a autoridade do teu pai. Isso é vestimenta. Filho que não respeita pai, não recebe unção de poder. Não adianta vir para a presença de Deus. Vou me fortalecer no poder do Senhor. Vou me revestir da armadura. Deus manda a armadura. Camarada, tu não põe nem cueca. Nem obedecer tua mãe, tu obedece. Tu acha que eu sou louco de lidar com você assim? Você está despido das vestes e está pensando no revestimento. Cuidado com isso, igreja. Há uma ordem de Deus. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Você está entendendo? Observa o que Deus está dizendo aqui. Eles, na verdade, eles quem? Os que tocam na unção alheia. Os que gostam de pecar o pecado de cão. Vou contar, vou sair da tenda e vou contar para todo mundo que meu pai quebrou a perna, que meu pai estava bebum, encheu a cara de vinho e ficou lá igual um palhaço fazendo palhaçada. Eu vou contar para os meus irmãos. Davi não deixou contar sobre a morte de Saul nem para os filisteus. Falou que essa notícia jamais chegue a Gaza, para não alegrar os filisteus. Há crentes que vivem para fazer a alegria dos filisteus. Vivem para fazer a alegria de Satanás e dos demônios. Aleluia. Então Deus diz, quem peca contra a minha autoridade tem um único propósito:
querer ser o que nunca foram chamados para serem. Nunca foram chamados. É inveja. Inveja. Cobiça. Querem de graça aquilo que outros levam 30 anos para construir. Querem de graça, sem sacrifício, sem dores. Rápido. 40 anos em uma semana. É assim que eles pensam. E se acham especiais para Deus. Se esquece que o Deus deles é o diabo. Gente, não tem nada mais traiçoeiro para nós do que lidar com a unção de Deus. É traiçoeiro. Por que é traiçoeiro? Porque a gente pode se gloriar da unção. A gente pode se envaidecer da unção. A gente pode achar que a nossa unção é especial em relação a uma pessoa humilde dentro da igreja. Querido, há pessoas humildes na igreja que são fio desencapado. Se tu tocar, acaba com a tua vida. E para Deus não vai importar se tu tem unção ou não. Olha Jeroboão, filho de Salomão, filho do rei, e era rei também. O braço que ele apontou nunca mais voltou. Isso é muito sério. Olha o preço que o diabo pagou por querer ser semelhante a Deus. Por desejar subir fácil. Olha o preço que Absalão pagou por desejar destronar seu próprio pai, não respeitar a autoridade do pai, nem como pai, nem como rei. Olha o preço que Saul pagou por se confrontar com o profeta Samuel, desautorizar Samuel diante do povo, não respeitar a unção de Samuel. Irmãos, nós temos unção no nosso meio. E eu vim te dizer aqui, cuidado com a tua unção, ela é extremamente perigosa. Ela é uma faca de 2 gumes. Entenda. Ela é penetrante. A palavra de Deus é espada do Espírito. 2 gumes, penetra até a divisão da junta e medula. Faz separação entre a alma e espírito. Olha como a unção é penetrante, ela pode penetrar tudo. Ela penetra os lugares mais escuros da minha alma. Os lugares mais ocultos do meu coração, ela penetra. Deus tem conhecimento. Jesus, uma certa feita, olhou para uns judeus que estavam na casa de Simeão e ele falou assim: por que vocês pensam essas coisas em vossos corações? Misericórdia, unção, penetrante, penetrante. Entrou na alma, entrou no coração, discerniu o pensamento. Meu Deus, olha o poder de Deus, Ele consegue discernir o que tu pensa no teu leito. Há homens que têm unção. A Bíblia fala que Eliseu tinha uma unção tão poderosa que quando o rei da Síria planejava, arquitetava uma forma de atacar Israel, ele estava no leito dele dormindo, Eliseu. Deus revelava através da unção a Eliseu cada plano dele, plano do rei. O rei rodeado de ministros de guerra, rodeado de generais, planejando. E Eliseu tinha a revelação. Por causa de quê? Porque ele era profeta. Era a unção de Deus na vida dele. A unção discerne tudo. Quem tem a unção não tem falta de nada, diz a Bíblia. A unção te ensina todas as coisas. Tenha cuidado com a tua unção, preserve a tua unção. Mais do que isso, defenda a unção do teu irmão. Defenda a unção da tua irmã.
Não é porque tua irmã caiu que tu vai meter chicote nela. Defenda a unção dela. Fala com carinho. Tem amor pela pessoa. Poucos têm essa visão. Eu já disse para vocês aqui uma vez, Pedro afundou no mar. E todos que estavam no barco, ninguém pulou no mar para socorrê-lo. Jesus é quem abriu a mão e segurou ele. Ninguém, nenhum irmão. Nenhum irmão. Há momentos que você fica na tua unção sozinho. É você e Deus, Deus e você. Maior é o número daqueles para te deixar afundar do que o número daqueles para te proteger, cuidar de você, zelar por você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Recebe. Tenha discernimento quando algum fofoqueiro, filho do diabo, tiver acesso ao teu ouvido para falar da irmã fulano, do irmão fulano. Não dá ouvido, não dá trela. Não dá trela. Cuida da tua unção. Lembre-se, Deus é pronto para perdoar qualquer pecado contra a santidade dele. Agora, cuidado com a unção, porque o pecado contra a unção, contra a autoridade dele, o buraco é mais embaixo. O preço é bem maior. O preço é bem maior. Bem maior. Recebe esse estudo em nome de Jesus. Grava isso na tábua do teu coração. Talvez você nunca mais vai ouvir isso. Talvez nunca mais vai ter uma outra chance de nós descermos a essa profundidade de intimidade contigo e liberdade para você estar protegido. Mas valoriza em nome de Jesus. A tua unção é o que há de mais valor dentro de você. A tua unção chama-se Espírito Santo de Deus. Ainda que você não tenha cargo na igreja, não importa. Você é ungido do Senhor. Deus te olha com ungido. Deus não quer ninguém te tocando. Ninguém te tocando com a boca, com a língua. Não deixa. E não sirva de instrumento para facilitar algum cão fazer isso contra o teu irmão, a tua irmã. Não permita. Fecha a porta. Entendeu? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Pai, eis aí a tua palavra, meu Pai, pregada e ensinada, Pai. Primeiro para a minha vida, Pai, e depois para a vida dos teus filhos. Como disse o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo, a minha carne, trazendo a escravidão, a servidão, para depois de pregar os outros não ser reprovado. Meu Deus, protege a nossa boca, Pai. Protege nossos lábios. Protege nosso coração, Pai. Tira de nós qualquer possibilidade de um coração maligno, como aquele jovem filho de Noé, Senhor. Difamou seu próprio pai, Senhor. E o próprio pai, descontroladamente, pronunciou maldição contra ele, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos poupa dessa tragédia, Senhor. Nos dá uma boca santa, Pai. Nos dá uma mente santa, Pai. Nos dá, Pai, atitudes santas, separadas. Um coração puro, santo, separado. Para uso exclusivo teu, do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Toma esse estudo, Pai. Escreve esse estudo na tábua do coração dos teus filhos. Com caneta de fogo, Pai. Imprime, meu Deus, com fogo para que nunca saia, Pai. Durante todos os dias da vida deles, eles zelem pela unção deles. Zelem pela unção do seu irmão. Zelem pela unção da sua igreja. Zelem pela unção da sua irmã. Zelem pela unção alheia, Pai. Não só a sua.
Pai, em nome de Jesus. É por isso que o Senhor quer que nós vivamos em unidade de espírito, Pai. A unidade não pode ser quebrada, Senhor. Por isso, Pai, constrói essa unidade de espírito, de comunhão, de compreensão, de palavra na vida de todos nós, Pai. Venhamos a pensar de um único modo, de um único jeito, Pai. O jeito da Tua palavra, Senhor. O jeito, modo do Teu Espírito, Pai. Nos ajuda a preservar o Teu Espírito em nós, Pai. Nos dá uma vida pura, uma vida santa. Não permita que a unção ela seja destruída na nossa vida e nós venhamos a perder o discernimento entre o santo e o profano, entre o puro e o imundo, Senhor. Porque todos aqueles que dão lugar a tocar na unção alheia, Pai, é porque perderam o discernimento do santo e profano. É porque perderam o discernimento do imundo e do puro, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor. Sustenta a Tua unção na vida dessa igreja. Sustenta a Tua unção na vida dos ungidos da Tua igreja. Da vida dos profetas da Tua igreja, Senhor. Em o nome de Jesus, Senhor. Sustenta, abençoa a Tua unção, a Sua unção na vida deles, Pai. Em o nome de Jesus, que cada um respeite a unção do outro, Pai. Que cada um, meu Deus, haja com o outro, honrando ele na sua unção. Honrando ela na sua unção, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, faz essa obra, Pai. Porque a igreja é Tua. Eu não quero chegar aí e te apresentar uma igreja corrompida, Pai. Eu quero te apresentar homens e mulheres, meu Deus, que discernem o santo e o profano, o puro e o imundo. Não pessoas infalíveis, Pai, mas pessoas normais que podem até cair, Senhor, podem até errar, Senhor, mas elas, meu Deus da glória, por causa da unção, Senhor, elas ganham discernimento, elas voltam à comunhão, elas se arrependem do seu erro, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, constrói, Senhor, essa unção no meio da Tua igreja. Ajuda uns a honrarem os outros, Pai. Honra quem tem honra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim eu abençoo cada um da Tua igreja. Em o nome de Jesus, com esse estudo, que todo o povo de Deus diga amém. Dá uma salva de palmas para o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Senhor Jesus. Eu queria chamar aqui a Dioneia.